Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. William Nunes. Nós estamos começando mais um podcast Café com Jesus Casal Cristão. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Estamos de volta com força total, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né, amor? Amém. Glória a Deus. E agora a gente fez a nossa mudança, a gente já tá se adaptando aqui tudo certinho, se organizando pra gente conseguir estar fazendo mais vídeos, voltando com podcast, e vai ser bênção pra nós e para cada um de vocês em nome de Jesus, amém? Antes, né, meu amor, da gente começar o podcast, eu vou deixar aquele recadinho, rapidinho, pedindo a você que ainda não é inscrito do nosso canal, convido você a se inscrever, ativa lá o sininho, coloca lá todas as notificações, também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, vamos evangelizar juntos, deixa o seu joinha no vídeo se você gostar do vídeo, um comentário, e que o Senhor abençoe grandemente sua vida, amém? Amém. E agora, bora para a palavra, que é o mais importante. Bora. Endereço da palavra. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, está escrito assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Versículo de número 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, estamos no versículo 10, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, olha só que maravilhosa é essa palavra. Essa palavra que a gente tem que entender, primeiramente, que o apóstolo Pedro colocou isso para que todos os cristãos escapassem das estratégias de Satanás. Qual é a estratégia maior de Satanás? É afastar você do seu cerco de proteção para que ele possa consumir você, para que ele possa te devorar. Por isso que ele diz que é como o leão. O leão tem essa estratégia. Ele cerca a sua vítima até ela se afastar da onde ela está segura, quando ele vai e ataca a vítima. Então, olha só que interessante. Ele observa, ele cria estratégias. Às vezes ele ruge num canto para a vítima ir para outro lugar. Geralmente ele vai naquela que ele percebe que é mais indefesa, naquela que tem às vezes assim menor tempo de vida, né, os mais novinhos. Exatamente. Ou aqueles que já estão meio assim atrasadinhos, ficam um pouco mais para trás, né? Ele repara para pegar sempre aquele que é mais, digamos assim, fácil, né? O que vai ser mais fácil, ali que tá numa situação mais... Exatamente, mais difícil, né? Então, assim, pra gente ter um estudo completo da palavra, eu quero que todos, que a gente entenda, né? Que a gente entenda que nós somos uma terra. Quando nós não conhecemos o Evangelho, nós somos uma terra sem adubo, infértil. Uhum. Mas quando nós começamos a conhecer o Evangelho de Cristo, quando nós começamos a conhecer o Evangelho de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós começamos a adubar essa terra, porque a palavra do Senhor, ela é o adubo. E através deste adubo nós podemos plantar a semente ao qual é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a videira e vós sois as varas. Então nós somos os galhos, mas Jesus é a planta. Quando nós plantamos a semente chamada Jesus Cristo dentro de nós, nós precisamos regá-la para que ela possa nascer, germinar. Crescer, germinar, possa crescer, se tornar uma planta forte, que dê frutos. Verdade. Então nós precisamos da palavra de Deus regando isso para que Jesus Cristo esteja dentro de nós, crescendo. Você até, né, amor, quando você teve uma fase que você, foi o ano passado, né, que você começou a plantar frutas, lembra? Exato. E foi um momento assim que o Espírito Santo mostrou para você através esse gesto assim tão simples, né, de plantar uma árvore, né, plantar no caso foram
como é que chama? Pocãs, né? Exatamente, Foram pocãs. Árvore que eu nunca tinha plantado. Sim. Não sabia nem como germinar. Como fazer? Você pesquisou no YouTube, eu lembro, você se informou até aprender certinho como é que fazer para germinar uma semente. E assim, eu lembro que você falando para mim que, olha que coisa, o Espírito Santo usou algo simples como plantar uma árvore, né, de frutos, para me mostrar como é essa situação que você acabou de agora explicar, né, que nós somos, né, um solo e que nós recebemos a palavra e aí vai adubando o solo e aí é plantado em nós uma semente, que é a palavra, o verbo vivo, que é Jesus, e essa semente tem que ser alimentada com palavra, com oração, com vida, né? Exatamente. Com vida com o Senhor, para ela germinar, crescer, florescer e dar frutos, que são os frutos, né? Que mostram qual é a árvore. Os frutos, eles revelam do que aquela árvore é. Exato. E se nós dermos bons frutos, somos uma árvore boa, né? Uma árvore do Senhor. E Isso. Interessante, né? E só pra você entender, olha só, eu comecei pegando, tipo, uma terra assim, improdutiva. Foi. Era uma terra sem nada. Aí eu fui lá, adubei, joguei os alimentos, adubei. Foi. Depois eu coloquei, fiz uma estufa diferente na semente, porque ela exigia. Em 7 dias essa semente, eu nutrindo ela ali dentro dessa estufa, ela germinou. Depois eu passei ela para essa terra que eu adubei. Verdade. Foi onde ela se agarrou. E eu lembro até que eu distribuí as minhas árvores, né? As mudas, né? As mudas eu distribuí para algumas pessoas. Foi. Para as que entenderam qual é o sentido daquilo que eu fiz, porque eu não só entreguei, como eu expliquei também, mas para quem entendeu, a árvore cresceu e frutificou. Para os que não entenderam e não cuidaram, a árvore morreu. Acabou morrendo. Né? Acabou morrendo. Por quê? Porque é assim o Evangelho de Cristo. É assim que o diabo faz. Então, é assim que nós devemos fazer. Cuidar. E cuidar dá trabalho. Não foi de um dia para o outro que aquilo gerou. E agora já tem mais de um ano já essa árvore. Eu plantei ela num solo, ela está grande, já com uma altura de quase 60 centímetros. Então, né, e teve estudo por detrás disso, teve um estudo. Porque não foi simplesmente pegar a semente, colocar ali na terra e se vira. Não, teve um estudo para saber como fazia para adubar a terra, como é que fazia para germinar, o que tinha que fazer. Tanto que eu lembro que tinha que cortar uma camadinha para ela germinar, porque ela não conseguia romper, né, a semente. E assim como nós cristãos temos que ter estudo. Não adianta a gente achar que por osmose o evangelho vai entrar em nós. Não, é estudo, é dedicação, é tempo com Deus. E isso se faz necessário. Porque é o que você falou aí agora, quando você entregou a muda para as pessoas, você explicou, deu a elas, né, uma luz para elas darem continuidade naquilo, né, para ela se tornar uma árvore, né, a planta ia se tornar uma árvore. As pessoas que acabaram deixando a planta morrer, o que acontece? É como nós com a palavra de Deus. O nosso adversário, o diabo, ele está sempre tentando roubar de nós as informações, o conhecimento, a sabedoria do alto. Ele tenta fazer com que a gente se ouviu, se prestou atenção, ele tenta roubar aquilo de nós para a gente esquecer. E às vezes ele nos distrai. Quando alguém está explicando alguma coisa sobre a palavra de Deus, ele nos distrai para a gente não prestar atenção e nem receber aquela informação. Nosso cérebro nem lembra que recebeu aquilo, porque a gente não estava prestando atenção. E isso faz com que nós, né, a nossa árvore, morra aqui dentro. Exatamente. Isso nos impede de dar o quê? Fruto. Exatamente. De crescer. Então, isso aí foi só para entender. Então, o Espírito Santo, ele me revelou isso, me inspirou a fazer esse tipo de coisa e me mostrou para cada pessoa que eu deveria mandar essa árvore. Porque um dos ministérios que eu tenho, e eu sei que é esse ministério, porque é o que eu venho fazendo, o trabalho até hoje, é de levantar, ou pelo menos, né, aumentar o fogo daquele cristão que está um pouco frio, ou que esfriou. Né, da gente poder levantar essas pessoas de novo para eles poderem trabalhar mais para Cristo, para que eles possam gerar outras sementes e assim vai. Então assim, o Espírito Santo me inspirou a entregar para certas pessoas e eu acredito
que algumas entenderam o propósito, porque as pessoas não estavam esperando, outras não entenderam e deixou a árvore secar e morrer. Mas assim, é exatamente para nós chegarmos hoje nesse ponto aqui, e a gente está explicando nessa conclusão de que o diabo, ele é assim. Nós vamos lá, preparamos a terra, plantamos Jesus em nosso coração, e aqueles que cuidam, trabalham, criam estratégias de luta contra Satanás, se blinda contra as forças malignas, tira a autoridade da mão de Satanás e coloca a autoridade, o poder de Jesus na vida dele. Esse faz a árvore crescer, esse faz dar frutos, florescer, para que essa árvore, esses frutos depois gerem outras árvores. E olha só, isso é a palavra de Deus. Agora, qual é a estratégia do diabo? Ele quer tirar você, ele fica ao seu derredor bramando, ele quer que você pare de molhar a planta, ele quer que você pare de adubar a terra, ele quer que você pare de tirar as varas secas e limpar poda, as varas, fazer a poda para que você gere outros frutos. Então o diabo, ele tem essa estratégia de tirar você de perto da palavra do Senhor, para que a sua árvore possa secar, que Jesus seque dentro de você e você não tenha mais estratégias, nem força, nem fé, nem amor, nem esperança para que você possa vencer na vida. É assim que o diabo trabalha. Por isso que ele é um leão bramando ao derredor. Como um leão. Ele não é nem um leão, ele é como um leão, ele é uma semelhança. Porque o leão verdadeiro é Jesus Cristo. Esse é o leão verdadeiro. Esse é o leão que derrota essa semelhança de bênção. Que o diabo... Eu quero que você imagine um círculo. Imagina um círculo aí, Débora. Sim. Entendeu? Imaginei. Esse círculo que está ao seu derredor é uma estratégia do diabo. Ele vem e coloca um outro círculo maior. Ele vai e já vai colocando outros círculos ao seu redor. E aí eu costumo chamar algumas estratégias do diabo de micro e macro. A microestratégia dele é uma estratégia individual. Ele vai em cima de você, da sua pessoa, no seu pensamento. É um ataque para mim, pessoal. Você, para a Débora. Sim, entendi. As estratégias macro do diabo, ela atinge a sua família. Ela atinge o seu trabalho. Ela atinge, entendeu? Outras áreas da sua vida e quem está ao redor. Entendi. É uma estratégia que aquele que está mais fraco na fé ao seu derredor é atingido. Também. E essa pessoa começa a querer te afetar também. Entendi. Isso aconteceu na minha vida. Eu, por estar fraco na fé, até escrevi no meu livro isso. Eu, por estar fraco na fé, comecei a influenciar aqui a nossa família em outras questões para enfraquecer vocês também. Sendo que isso não era um direito meu, mas era uma estratégia do diabo. Sim, e as pessoas, por estarem fracas na fé, fracas na palavra de Deus, não estão regando, não estão molhando, podando a árvore. O que acontece? Isso é uma estratégia do diabo. Ele tira não só você, mas tira o seu irmão, tira o seu marido, tira o seu filho, tira todo mundo da presença do Senhor. Então essa é uma macro estratégia do diabo. Sim. E a micro é individualmente, é uma enfermidade, é uma provação dentro de você, é um pensamento. Isso é uma estratégia micro. Sim. A macro, então, ela é para você ver como o diabo ele é astuto, né? Sim. Querendo, bramando ao seu derredor a todo momento. Verdade. Mas o apóstolo Pedro, ele diz, ao qual resistir firmes na fé. Então ele já dá uma luz para você aqui. Como você deve resistir ao diabo? Na fé. Porque é na fé, é através da fé. Jesus Cristo disse, uma vez os apóstolos disseram para Jesus, por que não pudemos expulsar o demônio daquela pessoa? Jesus disse, tendes fé, homem, porque vocês não têm fé o suficiente. Jesus disse mais ou menos assim, porque vocês não teve fé suficiente para tirar o inimigo da sua presença. Então vocês estavam limitados na fé. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, resistir na fé. Ou seja, elevem a sua fé a um outro nível para que o inimigo não derrote vocês. Sim. Resiste firme na fé.
E aí ele vai dizendo, sabendo que as mesmas pessoas se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então, essa é a macro estratégia de Satanás. Ele não pega só você, ele pega um monte de gente na mesma estratégia que ele coloca na sua vida, na sua família. Ele vai e coloca na família, na vida de outra pessoa. E ele vai colocando e jogando ao redor das pessoas, e as pessoas que estão fracas na fé vão caindo. Vão saindo diante da presença do Senhor. E lá no 10 ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Se você rega, se você aduba, se você poda a árvore chamada Jesus Cristo dentro de você para gerar frutos e flores e outras árvores e videiras mais fortes, entre outras coisas, se você faz isso, o diabo não vence. Essa semelhança aí de leão, que ele chama como se fosse um leão, isso aí não vai afetar a sua vida. Porque Jesus Cristo mesmo, ele vai te fortalecer, ele vai te engrandecer, te exaltar, ele vai te fortalecer e vai te fortificar. Jesus Cristo é o que cria a barreira para que esse animal, como o leão, não entre dentro do teu coração, dentro da tua vida, não atrapalhe a vida da tua família, no teu trabalho. Então são estratégias também que Jesus vai ensinando para nós. Que uma delas é, você está lá no seu trabalho, as pessoas conhecem você como cristão, você já ergueu um altar dentro da sua casa para Cristo, lá no teu trabalho você ergueu um altar para Cristo, você já começou a espantar o diabo lá de dentro do teu trabalho. E isso é estratégias de Jesus para derrotar o inimigo na sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. É isso mesmo. A palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor, ele faz essa poda em nós, né? Deus, ele é o agricultor, né? Então ele vem e faz essa poda em nós. Mas nós temos que estar abertos, quebrantados, para permitir que isso aconteça. Porque às vezes nós estamos ouvindo uma palavra forte que até dói, né? Aquela palavra que a gente quer rejeitar, falar, não é para mim. Ai, mas que palavra pesada, né? Mas essa palavra, ela vem, meus irmãos, para nos confrontar com aquilo que a gente está precisando entender que está acontecendo em nós. Às vezes é algo que nós estamos precisando ser quebrado naquilo ali, e o Senhor vem e poda, e tira, e lança fora. Porque aquilo que não está gerando frutos nele, ele corta e lança fora. Se torna o quê? Uma lenha. A lenha vai para onde? Para o fogo, para queimar, né? Para fazer o calor. E aqui, para finalizar essa palavra abençoada que o William compartilhou com a gente, eu quero ler aqui Mateus, capítulo 12, versículo 33, as árvores e os seus frutos. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Irmãos, que nós todos sejamos árvores boas, que dão frutos bons para o crescimento nosso aqui nessa terra, para a gente evoluir como seres que querem morar no céu, que buscam santidade, que buscam estar na palavra pautada na nossa vida. Que a gente venha a se tornar uma árvore boa, que tem um fruto bom, amém? Para que a gente também possa espalhar por aí, né, amor, essa semente de fé, de esperança, de amor, glória de prosperidade, não é verdade? Exatamente, é verdade, irmãos, tá? Continuem regando então a semente e Jesus vai lhe dar poder sobre todas as estratégias do inimigo e vocês vão vencer em nome de Jesus. Amém? E a gente se encontra no próximo podcast Café com Jesus Casal Cristão. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.